Bom dia a todos. Nós vamos continuar o estudo do direito sucessório e seus aspectos processuais e procedimentais, aliando um pouco do direito processual com o direito material. E vamos aqui falar então sobre a questão do inventário hoje. Vamos falar daquele processo que é o processo mais normalmente utilizado pelos sucessores para buscar a regularização da transmissão automática de bens. Por que regularização da transmissão automática de bens? Porque conforme conversamos até aqui, a morte ela gera automaticamente a transmissão desses bens. Claro que aí nós temos que identificar se primeiramente ocorreu a morte real, que é aquela morte que é declarada pelo médico, ou se nós temos a morte presumida, que é a morte que o juiz acaba declarando em sentença quando o corpo do decujus não foi localizado. Então, nesse tipo de situação, nós teremos, obviamente, uma maior precisão do médico quando elabora a sua declaração de óbito, seu laudo necroscópico, do que do juiz, porque o juiz ele se baseará apenas nos fatos que são trazidos para ele, que acabam levando ele, juiz, à conclusão de que a pessoa teria morrido. No processo de justificativa por desaparecimento, que nós já vimos, que é um dos casos de morte presumida, pelo menos fica bastante claro, bastante evidenciado nos autos, qual teria sido a data e o local do desaparecimento da pessoa. Então, o juiz, obviamente, com base nas provas que são trazidas à apreciação dele, nesse processo, que é um processo extremamente sumário, nos termos do artigo 88 da Lei de Registros Públicos, e que nós já estudamos, o juiz conseguirá fixar a data e o local. O horário, muitas vezes, acaba sendo incerto, porque como não há localização do cadáver, a única coisa que se pode, às vezes, estabelecer é o horário de início do acidente ou do desastre. Mas não se sabe dizer ao certo se a pessoa teria morrido nesse desastre ou nesse acidente, logo no início da repercussão dele ou algum tempo depois. Então, aqui nós já temos uma imprecisão um pouco maior, mesmo numa decisão judicial de um processo que há provas pré-produzidas e que a pessoa estava naquele local quando ocorreu o desastre e que, como o corpo não foi encontrado, tudo indica que ela morreu. Imprecisão maior ainda existe no processo de ausência, porque como nós vimos na semana passada, gastamos a aula inteira discutindo o processo de ausência em suas 3 etapas e também na possibilidade do reaparecimento ou não do ausente, depois que ele é declarado judicialmente ausente. Existe uma imprecisão muito grande quanto ao local em que o ausente teria morrido, quanto à data em que o ausente teria morrido, o horário em que o ausente teria morrido. Então, essa precisão passa a ser estabelecida pelo juiz a partir de critérios que não são critérios exatos, são critérios extremamente relativos. Mas é muito importante a fixação da morte. É muito importante estabelecer a data, o local e o horário, quando possível, da morte, justamente para se evitar problemas de quem herda de quem, quando há 2 pessoas sucessíveis entre si que estariam envolvidas naquele local, naquela data, naquele momento em que teria ocorrido o óbito delas. Claro, no processo de ausência, não vamos entrar com o processo de ausência para 2 pessoas, fica complicado. Mas porque, em primeiro lugar, as 2 pessoas têm paradeiro ignorado. Eu não posso dizer que as 2 morreram ao mesmo tempo, se as 2 são paradeiro ignorado. É muito complicado, complica ainda mais a situação do juiz. Agora, no processo como de justificativa por desaparecimento, também fica difícil. Apenas provas trazidas ao juiz poderiam fazer com que ele conclua se aquelas 2 pessoas sucessíveis entre si, quem poderia ter morrido primeiro ou não, mas quem poderia. Não há comprovação científica do fato muitas vezes. Pode até existir se houver imagens do desastre, que é algo possível, mas mais difícil. E no caso da morte real, pelo menos aqui nós temos um critério científico. Eu tenho condições, segundo os critérios da medicina legal contemporânea, em virtude do avanço que a sociedade da informação trouxe à tecnologia, de precisar, em algumas situações, quem morreu primeiro. Isso é muito importante porque
Muitas vezes, nós temos uma situação do pai e do filho solteiro. Quem morreu primeiro é o pai ou quem morreu primeiro é o filho? Porque se o pai morreu primeiro, o filho herda. E também herdam os demais irmãos dele. Se o filho morreu primeiro, quem herda é apenas o pai. E os filhos não herdam. Os filhos só herdarão depois, pelo fato do pai ter morrido. Então, o pai herdaria a totalidade dos bens do filho. Então, há situações em que se modificam os cálculos da herança justamente por conta dessa dúvida de quem morreu primeiro e por conta da fixação de quem morreu primeiro. Quando não há como se estabelecer quem morreu primeiro, apenas lembrando, antes de começarmos o PowerPoint de hoje, nós teremos o fenômeno da comoriência, que eu já expliquei para vocês aqui. O fenômeno da comoriência é um fenômeno muito importante, é a presunção de morte simultânea. Quando não há condições de se estabelecer entre duas pessoas sucessíveis entre si aquela que morreu primeiro, se estabelece essa regra da comoriência. Isso pode ocorrer tanto na morte real quanto na morte presumida. Na morte presumida pode acabar sendo a solução, porque é difícil estabelecer quem morreu primeiro entre duas pessoas sucessíveis entre si no mesmo desastre, no mesmo acidente. Então, eu posso estabelecer a regra da comoriência. Então, se conclui que ambas as pessoas teriam morrido primeiro. É uma presunção judicial a partir dos fatos que são trazidos para o juiz. Mas na medicina legal, eu posso também ter a presunção de morte simultânea quando o médico legista não tem condições de afirmar quem morreu primeiro, em que pese todo o avanço tecnológico que a medicina já tem, com aparelhagem de ponta, muitas vezes, principalmente nos grandes centros urbanos, para chegar a alguma conclusão. Então, é muito importante saber quem morreu primeiro, porque a morte é o fenômeno que abre imediatamente, no nosso direito, a sucessão dos bens deixados por aquele que morreu. Então, vamos agora ao PowerPoint de hoje, mais uma vez dando bom dia a todos, e inclusive aqueles que entraram depois na live. Vamos continuar aqui com o PowerPoint. Percebam vocês, a abertura da sucessão, ela ocorre de forma automática por algo que está intrinsecamente ligado ao que se chama droit de Sazine. O droit de Sazine é uma teoria francesa que eu já lembrei aqui para vocês e certamente o professor Alexandre também já deve ter lembrado. Pelo droit de Sazine, considera-se que há a transmissão automática dos bens do de cujus, que é o titular da herança, é o autor da herança, para os seus respectivos herdeiros, os sucessores. Então, não há, na verdade, no processo judicial, a outorga da herança. O processo judicial, ele não transmite a herança. O processo judicial, ele pura e simplesmente regulariza uma transmissão que foi feita por força da lei no exato momento em que a pessoa veio a falecer. Então, para o nosso direito, por mais importante que seja o processo judicial, não é ele quem transmite os bens deixados pelo de cujus. O que ele faz é regularizar a transmissão. O processo judicial, ele, na realidade, se baseia numa fotografia do exato momento da morte do de cujus. Para, então, levando em conta a data, o local e o horário da morte do de cujus, fixar, então, quem seriam os herdeiros por conta desta fotografia, a que fixa a data, o local e o horário do óbito. A Aline está perguntando aqui, nesse exemplo do pai e filho solteiros, em uma hipótese de comoriência, alguém iria herdar? Quando há comoriência, Aline, o que ocorre é a exclusão da sucessão. A pergunta da Aline é uma antecipação de algo que o professor Alexandre dará para vocês e de algo que eu também darei para vocês. Então, há vários casos de exclusão da sucessão no direito sucessório. Tá? Então, um dos casos, qual que é? É a pré-moriência. Quem morre primeiro é excluído da sucessão do outro. Outro caso é a comoriência. Se duas pessoas morrem ao mesmo tempo, por presunção, porque comoriência é presunção de morte simultânea, não há a transmissão do bem de uma para a outra. Outro caso é a renúncia. Esse é um caso voluntário, né? O herdeiro
é herdeiro no exato momento em que o decúbito veio falecer, mas ele acaba recusando a herança. A esse fenômeno se dá o nome de renúncia. Mas, Senise, tem gente que recusa a herança? Nossa, tem sim, isso é possível. Uma outra hipótese também de exclusão da sucessão é a indignidade. Quando o juiz, em ação judicial de indignidade, acaba entendendo que aquele herdeiro acabou cometendo uma das condutas proibidas pelo Código Civil e que fazem com que ele não possa vir a herdar. Foi o caso da Suzane Richthofen, um caso muito famoso aqui no Brasil e que certamente muitos de vocês já ouviram falar. A Suzane, ela foi acusada, processada e condenada por matar os seus próprios pais, com a participação do então namorado dela à época e de um amigo desse namorado. E nós também temos a deserdação. A deserdação é uma situação diferente. Eu falarei sobre a deserdação na aula que vem. Na deserdação, nós temos o testador, num testamento, mediante cláusula testamentária, excluindo o direito de determinado herdeiro à herança, porque aquele herdeiro teria cometido alguma conduta que a lei civil apena com deserdação. Então, esses são os 5 grandes casos de exclusão da sucessão no direito sucessório brasileiro: a premoriência, a comoriência, a renúncia, a indignidade e a deserdação. Tá bem, Aline? Alguma outra pergunta, pessoal? Então vamos prosseguindo. Eu vou falar sobre a deserdação para vocês no momento apropriado. Sobre a premoriência e a comoriência, a ideia acaba sendo a mesma. Qual que é a consequência? Aquela pessoa que morreu antes ou que presumivelmente morreu ao mesmo tempo está excluída da sucessão. A exclusão ela é pessoal, outra coisa, tá? Já anotem aí, isso é muito importante vocês saberem. Então, quais são as formas de exclusão da sucessão? Premoriência, comoriência, renúncia, indignidade e deserdação. E a exclusão ela é pessoal. Isso quer dizer que ela não atinge outras pessoas da família, só atinge o excluído. Voltando então aqui para o PowerPoint, que beleza, aumentou o número de gente hoje na live, estou feliz em ver isso. Então, como estávamos falando, é muito importante realmente sabermos quando é que se abre a sucessão. E o exato momento da morte define a transmissão automática dos bens. Incumbirá o processo judicial pura e simplesmente regularizar essa transmissão. Nada mais do que isso. E para isso ele vai se basear na foto do exato momento da morte. Na foto do que, Senise? Não do cadáver, mas da árvore genealógica da família e da existência de algum testamento. O droit de saisine, estabelecido no nosso direito civil, se encontra no artigo 1798 do Código Civil. E por meio dele, considera-se que são herdeiros as pessoas nascidas e também as pessoas já concebidas. Isso significa que, para o direito sucessório brasileiro, tanto o nascituro, pessoas já concebidas, como as pessoas físicas são consideradas possíveis herdeiras. Não há no nosso direito sucessório nenhuma regra que beneficie ao embrião congelado, por exemplo. Embora as técnicas de biomedicina, de biotecnologia, acabem, sem sombra de dúvidas, estabelecendo a possibilidade de que o embrião congelado seja posteriormente utilizado por meio de inseminação artificial para a reprodução assistida. No caso do embrião congelado, eu não tenho um ser humano em formação, eu tenho um ser humano em potencialidade. Isso faz com que ele não esteja concebido. Para que ocorra o fenômeno da concepção, é necessário, sem sombra de dúvidas, que ocorra a junção do material genético daquela pessoa que era titular do material genético masculino com a pessoa que acabará desenvolvendo
esse material genético masculino com a junção do material genético feminino mediante a técnica de inseminação no útero materno. Então, aí eu posso falar, assim, em pessoa concebida. Antes disso, não há o que se falar em pessoa concebida, do ponto de vista científico, nem na medicina, nem no direito. Então, não se fala em proteção sucessória do embrião. O que se fala é em proteção sucessória do nascituro. Aliás, o nascituro já tinha proteção na lei, no Código Civil anterior, para ser contemplado em testamento. E o Código Civil Novo, no artigo 1798, viabiliza a proteção dele como herdeiro também na sucessão legítima. Bem, alguma coisa tem que ser colocada em seu devido lugar, que eu já mencionei aqui para vocês e que temos que reprisar, porque é muito importante. O que é espólio? Quem representa o espólio? E como é que se dá essa representação? A partir do exato momento em que se tem a morte do decujus, ou por fixação médica, ou por fixação judicial, surge uma nova entidade jurídica, conforme eu já conversei com vocês, que é o espólio. O espólio é uma entidade sem personalidade jurídica. Então, num primeiro momento, muito embora a herança seja transmitida para os herdeiros no exato momento da morte, esta fase entre a transmissão da herança e a regularização da transmissão da herança precisa ter alguém que seja titular. Os herdeiros não são titulares ainda, porque eu tenho que regularizar essa titularidade. Então, durante essa fase, o exato momento da morte e a partilha dos bens em favor dos herdeiros, porque aí sim eu terei na decisão judicial a definição dos herdeiros e qual é a cota-parte atribuída a cada um, existe a necessidade de termos, durante todo esse período, uma entidade que substitua o decujus. Essa entidade, que é uma criação do direito, é uma entidade sem personalidade jurídica. Ela se chama espólio. Durante esse período, o espólio ele é o titular do conjunto de bens, direitos e deveres deixados pelo decujus, que é uma universalidade de direitos. Eu não tenho mais a ideia de bens separados ou tratados de forma separada durante essa fase transitória, quando esses bens têm como titular o espólio, desde o exato momento da morte até a partilha definitiva dos bens em favor dos herdeiros que são constatados no exato momento da morte de forma retroativa. Então, essa universalidade de direitos é um conjunto de todos os bens, de todos os direitos, créditos, de todos os deveres, dívidas deixados pelo decujus. E esse conjunto se chama massa hereditária ou acervo hereditário. Então, a massa hereditária ou acervo hereditário será de titularidade do espólio desde o exato momento da abertura da sucessão, que é a morte do decujus, até a regularização da transmissão dos bens aos herdeiros. E os herdeiros eles são identificados no exato momento da morte. Feita essa consideração, fica mais fácil entender, então, que os herdeiros eles são comunheiros de direito. O que eles têm durante essa fase transitória é uma comunhão de direitos. Mas quem é o titular para efeitos legais? Essa entidade despersonalizada que é o espólio. O espólio ele é representado por alguém. Porque se ele é uma entidade despersonalizada, alguém precisa representá-lo durante essa fase de transição, em que está ocorrendo a regularização da transmissão dos bens. Então, o espólio ele será representado por um administrador. Que administrador é este?
Enquanto não houver a nomeação do inventariante no processo do inventário, poderá o juiz, se houver requerimento de algum interessado, esse interessado poderá ser um herdeiro, poderá ser um credor do de cujus, poderá ser até o Ministério Público, eventualmente, o juiz poderá nomear um administrador provisório. Então, vamos dar uma olhadinha no fundamento legal disso. Os artigos 613 e 614 do Código de Processo Civil estabelecem a figura do administrador provisório. Vamos deixar ainda mais clara essa figura para vocês, se vocês me permitirem, eu vou aqui ler os artigos 613 e 614 do Código de Processo Civil. Se você tiver o Código de Processo Civil aí perto de você, dá uma olhadinha no que diz o artigo 613 e no que diz o artigo 614. O artigo 613 diz o seguinte: até que o inventariante preste o compromisso, eu vou explicar isso na aula de hoje, o que é este compromisso, continuará o espólio na posse do administrador provisório. Então, há sim a possibilidade do juiz nomear um administrador provisório, enquanto não ocorrer a nomeação do inventariante e enquanto este inventariante nomeado não vier a prestar compromisso. O artigo 614 fala: o administrador provisório representa ativa e passivamente o espólio. Então, ele pode representar o espólio tanto nos casos em que o espólio será autor de ações judiciais, quanto no caso em que o espólio será requerido em ações judiciais. E esse administrador provisório, ele é obrigado a trazer ao acervo, isto é, à massa hereditária, a essa universalidade de direito, os frutos que desde a abertura da sucessão percebeu. Então, frutos civis como, por exemplo, aluguéis obtidos a partir de imóveis que o de cujus tinha alugado para terceiros. É um exemplo, os aluguéis. Então, esse acervo tem direito também aos frutos. E o administrador provisório terá direito ao reembolso das despesas necessárias e das despesas úteis que fez. E responde pelo dano a que, por dolo ou culpa, der causa. Percebam vocês, então, que existe na figura do administrador provisório uma certa responsabilidade. Ele será responsabilizado por prejuízos que, com culpa, pelo menos, tiver dado ao interesse do espólio, que é, no frigir dos ovos, o interesse dos próprios herdeiros. E ele, administrador provisório, terá direito, obviamente, ao ressarcimento de despesas necessárias, que são aquelas imprescindíveis para que os bens que integram essa universalidade de direito, que é a massa hereditária, necessitem para serem mantidos. Lembrem-se, benfeitorias necessárias são benfeitorias imprescindíveis para a conservação dos bens. E mesmo para as úteis, que são aqueles incrementos, são aqueles investimentos, aquelas melhorias feitas no bem, para aperfeiçoamento da função econômica da coisa. Há uma pergunta aqui na nossa live, que é a seguinte: esse administrador provisório seria um dos herdeiros? Ou é uma outra pessoa, como um advogado, por exemplo? Marcela, a tua pergunta ela é muito oportuna. Não há impedimento que o administrador provisório seja um herdeiro. Assim como o administrador provisório poderá ser uma pessoa da confiança do juiz, enquanto houver algum conflito entre os herdeiros para um requerimento de quem seria um inventariante. Então, não há ainda um requerimento formulado de quem seria o inventariante. E o juiz prefere, então, a título provisório, nomear um administrador. Neste caso, o juiz poderá não nomear um herdeiro, por não estar convencido de que aquele herdeiro representaria os interesses de todos, e poderá nomear um administrador provisório dativo,
tá? Quando se fala em nomeação de pessoa de confiança do juízo, neste campo das sucessões, nós falamos em administrador provisório dativo. E mesmo no inventariante também isso pode acontecer. Pode ser que o juiz prefira nomear uma pessoa de confiança dele, se houver um problema. Aí seria um inventariante dativo. Há uma pergunta da Jennifer aqui. Esse administrador provisório seria um curador? É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, Jennifer. Quando se fala em curador, se está falando em curador pela ausência da pessoa para ela exprimir a sua declaração de vontade, ou porque ela não tem condições de exprimir a sua declaração de vontade. Aqui estou falando de um representante legal, de uma entidade despersonalizada. Então, seria uma situação semelhante ao do administrador da massa falida no processo de falência. Quando uma empresa tem a falência decretada judicialmente, ela não consegue, então, se recuperar judicialmente, eu tenho que ter um administrador. Eu já tenho um administrador que é também nomeado pelo juiz no processo de recuperação falimentar. A ideia é a mesma. Quando uma empresa está nessa situação, todos os bens da empresa passam a ser considerados um acervo, uma universalidade de direito, que é a massa falimentar. E a massa falimentar, ela tem que ser administrada por alguém. Esta é a mesma ideia que quando estamos falando em espólio. O espólio é a entidade despersonalizada. E quem representa os interesses do espólio, então, não tem uma questão de ideia igual a do curador. Tá? É esse administrador provisório até que seja nomeado o inventariante. Então, muito embora sejam figuras até próximas, por isso a sua pergunta, a função é diferente. A função aqui não é uma função estou aqui agindo porque o outro não tem condições de exprimir a sua vontade. Aqui a questão é estou aqui agindo porque eu represento o outro, pura e simplesmente, como ocorreria na representação de uma pessoa jurídica. Tá? É nesse sentido. Outra pergunta, pessoal? Então, vamos voltar para o PowerPoint. O inventariante, ele é nomeado pelo juiz num processo de inventário ou mesmo num processo de arrolamento. Eu vou explicar isso daqui a pouco para vocês. O inventário não é o único processo que trabalha com sucessão. Na realidade, ele é o processo mais utilizado, né? A regularização do direito sucessório dos herdeiros acaba ocorrendo principalmente pelo inventário, mas não apenas no inventário. Há uma série de situações em que não se fala em processo de inventário, mas em outras ações judiciais possíveis. O administrador provisório pode ser nomeado pelo juiz mesmo antes do pedido de inventário. E aí, se houver essa nomeação do administrador provisório, ele, administrador provisório, é quem terá que tomar as medidas para a abertura da sucessão, do ponto de vista processual, para a abertura da regularização da sucessão. Nada impede que qualquer herdeiro peça a abertura da regularização da sucessão. Nada impede que qualquer credor do de cujus, seja a fazenda pública, por dívidas tributárias federais, estaduais ou municipais, seja um credor financeiro, como um banco, que tem créditos normalmente específicos, porque tem garantias específicas, então normalmente é um credor preferencial. Seja credores quirografários, que são credores comuns, que têm os seus créditos fixados apenas a partir de títulos de crédito, como cheque, nota promissória, duplicata, ou a partir de documento comum, como um contrato, por instrumento particular ou por instrumento público. Qualquer pessoa poderá
se tiver interesse jurídico, pedir a abertura da regularização da sucessão. Essa abertura da regularização da sucessão, ela tem um prazo que é estabelecido pelo Código de Processo Civil, que é o prazo de 60 dias. 60 dias a partir de quando? A partir da morte do decujus. E aí eu tenho que verificar que morte seria essa, né? Porque o 611, sem sombra de dúvidas, está se referindo à morte real. Não há dúvida disso. Porque se o caso for de justificativa por desaparecimento, os 60 dias eles apenas poderão ser contados da forma mais favorável aos herdeiros, porque há um delay na justificativa por desaparecimento em relação à data do desastre, em relação à data do acidente. Então, nesse caso, 60 dias serão contados da forma mais favorável aos herdeiros, levando-se em conta a data da sentença judicial que justifica a morte por desaparecimento. E no processo sucessório por ausência, nós já vimos os prazos. O prazo para a abertura da sucessão provisória é o prazo de 1 ano. Lembram-se? A segunda etapa se instaura em 1 ano após a sentença que declarou a ausência e procedeu à arrecadação dos bens. Então, esse prazo do artigo 611 do Código de Processo Civil, ele é diretamente relacionado à morte real. E ele deve ser interpretado da forma mais favorável aos herdeiros quando se tratar de justificativa por desaparecimento. E não se aplica ao processo de ausência. Quais são as modalidades de regularização da sucessão? As modalidades de regularização da sucessão mais importantes são 3. O inventário, o arrolamento e o alvará. Esses 3 processos judiciais, eles têm atos procedimentais que são diferentes. O mais complexo é o inventário, que vamos estudar aqui. O arrolamento é uma espécie de inventário abreviado. Então, ele tem uma complexidade, porém menor que a do inventário. E o alvará é um processo mais simples. Esses 3 processos não são os únicos. Nós temos outras medidas judiciais possíveis que gravitam em torno da sucessão. Assim, por exemplo, se um herdeiro, se uma pessoa que se diz herdeira não é lembrada no processo sucessório já instaurado, esta pessoa pode propor uma ação que se chama ação de petição de herança. Então, aqui temos uma 4ª modalidade de processo que gravita em torno da sucessão. Se um suposto herdeiro não está representado nos autos de inventário, de arrolamento ou de alvará por um advogado, e ele ainda não se manifestou se aceita ou se não aceita a herança, os demais herdeiros podem requerer ao juiz uma ação que insta a manifestação desse herdeiro que não se manifestou até então, que se chama ação interrogatória. É uma outra ação que gravita em torno desses 3 processos. Eu posso ter ações de direito de família que impactam esses 3 processos, como uma ação de investigação de paternidade proposta por uma pessoa que não tem o nome do decujus na sua certidão de nascimento, mas afirma que o decujus foi seu pai. Eu posso ter processo de abertura de testamento, que acompanha os autos de inventário quando há a existência de um testamento declarado pelo decujus. E aí é necessário se examinar o conteúdo desse testamento. Porque o testamento, como declaração última de vontade, pode modificar até mesmo a partilha de bens. E pode também estabelecer algumas regras voluntárias do testador
a serem aplicadas para a sua morte e para a sua sucessão. Então, todas essas situações têm que ser mensuradas. Eu mencionei rapidamente 3, 4 aqui ações que gravitam além destas ações que estou falando para vocês. Há ainda a ação de colação, que é a ação por meio da qual se traz aos autos algum bem que era do de cujus, que ainda não havia sido colocado nos autos como bem pertencente ao de cujus para ser partilhado. Eu tenho a ação de sonegados, é uma outra ação que procura responsabilizar o inventariante que ou o herdeiro que não teriam informado sobre a existência de um bem deixado pelo de cujus, o que acaba prejudicando os interesses legítimos dos demais herdeiros e ou credores do de cujus. Aí nós temos a ação de sonegados. Então, há várias ações judiciais que gravitam na sucessão, além dessas 3. Mas, sem sombra de dúvidas, essas 3 medidas são as mais importantes. Então, vamos falar sobre elas. Começando pelo inventário. Nesta fase aqui, só vou trabalhar com a diferença entre inventário, arrolamento e alvará. E depois eu vou trabalhar com o processo de inventário, que é o mais complexo. Há uma pergunta aqui da Débora. Isto tem prazo para requerer? Tudo tem prazo aqui para requerer, Débora. Para a abertura da regularização da sucessão, o prazo é de 60 dias a partir da morte real, ou no caso da justificativa por desaparecimento, da sentença judicial que justifica o desaparecimento e determina a averbação do óbito do desaparecido no registro imobiliário. Perdoe-me, no registro civil. Que loucura é essa? No registro civil. Então, esses 3 processos aqui, eles têm prazo de 60 dias. Diferentemente ocorre no processo de ausência, onde eu não tenho essas modalidades em si. No processo de ausência, eu tenho aquelas etapas que a gente trabalhou na aula passada. Então, aí eu falo em sucessão provisória e falo depois em conversão da sucessão provisória em sucessão definitiva. Então, o prazo é de 60 dias, Débora. Agora, as outras ações, elas também têm prazos. A ação de petição de herança, por exemplo, o prazo dela sujeita-se ao prazo prescricional geral do Código Civil Brasileiro, que atualmente é de 10 anos. Isso se dá por uma interpretação feita pela doutrina e pela própria jurisprudência a partir da súmula 149 do Supremo Tribunal Federal, que, à época do Código Civil anterior, fixava que o prazo para se requerer petição de herança corresponderia ao prazo prescricional geral, que naquela época era o do Código Civil de 16, que era de 20 anos. Como o Código Civil de 2002 reduziu o prazo prescricional geral para 10 anos, a interpretação que a doutrina e a jurisprudência fazem do prazo prescricional na ação de petição de herança é a mesma leitura da súmula 149 do Supremo Tribunal Federal, porém com o prazo máximo do atual Código, que é de 10 anos. Isso, Débora. Mas isso para petição de herança, quando o herdeiro ele não é lembrado no processo de inventário, de arrolamento ou de alvará, toma conhecimento deste fato e aí ele propõe a ação, na qual ele tem por objetivo o quê? Ser reconhecido pelo juiz de que ele é herdeiro. E a ação de petição de herança impacta e muito o processo de inventário, impacta e muito o processo de arrolamento ou o processo de alvará. As outras ações paralelas que eu falei para vocês aqui também têm prazos, tá? E a gente vai conversando aos pouquinhos com vocês. A única que não tem prazo para fins de família é a ação de investigação de paternidade e a ação negatória de paternidade, que são ações imprescritíveis. Mas percebam vocês que a ação de investigação de paternidade para fins sucessórios, ela tem que ser proposta no prazo correspondente, pelo menos à ação de petição de herança, para que aquele suposto filho, aquela suposta filha
possam, eventualmente, evitar a transferência definitiva dos bens a outros herdeiros, paralisando a partilha de bens, ou, por assim dizer, buscando reivindicar os bens que seriam deles, mesmo depois da partilha na ação de petição de herança. A Débora está perguntando, perdoe, primeiro a Aline, e se passarem 60 dias, o que acontece com o espólio? Bom, se o inventário, o arrolamento ou o alvará não são propostos no prazo do artigo 611 do Código de Processo Civil, que é o prazo de 60 dias contados da morte do decujus, repito, prazo este que é fixado, obviamente, para a morte real, porque no caso justificativo por desaparecimento, deve-se interpretar o 611 de forma mais favorável para os herdeiros, para que se conte esse prazo a partir da sentença de justificativa por desaparecimento, haverá uma multa. E esta multa será cobrada sobre todo o espólio. Então, haverá uma multa civil pelo atraso na regularização da transmissão dos bens solicitada pelos herdeiros interessados. Então, a pena, na realidade, Aline, depois de 60 dias, é a multa. Não há uma pena de confisco no nosso direito por conta disso, ou uma pena de desapropriação dos bens. Tá? Também não se torna a herança destinada ao Estado por conta disso no nosso direito. No nosso direito, a pena é uma pena civil de multa que incidirá sobre o patrimônio deixado pelo decujus, o que na prática importa no empobrecimento da herança que os herdeiros têm direito. A Débora está aqui fazendo uma outra pergunta, voltando àquela questão da petição de herança. Depois disso, ele perde o direito de requerer e de herdar após os 10 anos? Sim, Débora, aí sim. Porque a regra que existe no direito para fins de prescrição e decadência, para fins de extinção do direito subjetivo, é uma regra que tem por objetivo a pacificação social. Então, tem que haver prazos, na maioria dos casos, para que as pessoas elas possam tomar a defesa dos seus direitos. E eu lembro até aqui de uma frase bastante célebre de um grande jurista brasileiro, Teixeira da Silva, que falava que a prescrição é filha do tempo e irmã da paz. Bonito, né? Mas na realidade é nesse sentido, de que a prescrição também é uma forma de se atingir a pacificação social, ainda que contrarie os interesses de uma das partes envolvidas no conflito. Não sei se a Aline conseguiu, então, acompanhar a pergunta que fiz. A Débora, tudo bem? Ok. Há alguma outra pergunta, pessoal? Está dando para acompanhar bem a matéria? Então, espero que você esteja gostando, porque nós estamos aqui falando sobre aspectos que são muito práticos, na verdade. Não estou apenas discutindo teoria com vocês, como vocês estão percebendo, né? A Marcela está perguntando, teria um prazo máximo para realizar o inventário, além dos 60 dias? Os 60 dias é para fazer o pedido de inventário, tá? É para propor a ação de inventário. Ou não pode ser feito a qualquer tempo, e se seria só paga a multa. Passados os 60 dias, Marcela, o que haverá é o pagamento da multa civil. Não existe um prazo máximo, por assim dizer. No entanto, se algum herdeiro souber que outro herdeiro está na posse de bens da herança e não está requerendo a abertura de inventário, sabendo que o decúgio deixou bens e que ele está na posse desses bens, esse herdeiro poderá ser considerado como herdeiro de má-fé. E aí o herdeiro que tomou conhecimento disso, além de propor a ação de inventário, ele poderá propor uma outra ação, que se chama ação de sonegados, para responsabilidade civil daquele herdeiro que, de má-fé, ocultou a existência dos bens deixados pelo decujus, que ele próprio, herdeiro de má-fé, estava na posse deles, sem que os outros soubessem. Tá? Então, existe essa possibilidade
da pessoa que oculta o patrimônio deixado pelo de cujus, obviamente com interesse próprio, vir a se responsabilizar perante os demais herdeiros ou perante credores do de cujus por força dessa ocultação. É a ação de sonegados, que é uma daquelas ações que eu falei para vocês que gravita em torno dessas três modalidades de regularização, que são o inventário, o arrolamento e o alvará. Tudo bem, Marcela? Vocês podem continuar perguntando. A melhor forma de se dar aula é a do diálogo. Isso numa aula presencial. Imaginem vocês numa aula à distância. Porque o diálogo faz com que a gente vá se entendendo. Essa multa seria em cima do valor total dos bens deixados? Exatamente, Marcelo. Essa multa é em cima do valor total dos bens deixados e ela altera de estado para estado, tá? É o ITCM aqui em São Paulo. O imposto de transmissão causa mortes, né? Em cada estado da federação há um percentual dessa multa que é recolhida aos cofres públicos para que a transmissão da herança possa ser regularizada. Se a pessoa ocultou os bens, é a pessoa que ocultou os bens a título de sonegados que acabará sendo responsabilizada por isso, tá? Já adianto a vocês. E a ação de sonegados é uma ação bastante pesada do ponto de vista civil para aquela pessoa que ocultou a existência dos bens. Há alguma outra pergunta, pessoal? Bem, então, como vocês podem perceber, nós temos uma série de procedimentos judiciais. Os três principais são o inventário, o arrolamento e o alvará. E eu aqui acabei indicando outros procedimentos que têm pertinência, que têm relação com esses procedimentos. A ação de petição de herança, a ação de colação, a ação de sonegados, a ação interrogatória, a ação de investigação de paternidade e assim por diante. Claro que eu posso ter ainda procedimentos outros que acabam afetando a sucessão, como a execução fiscal, que o poder público acaba ajuizando contra o de cujus, porque isso impacta, obviamente, o acervo hereditário que é trazido aos autos do inventário, do arrolamento ou do alvará, porque a execução fiscal redundará num empobrecimento dessa massa hereditária. Ações obrigacionais outras contra o de cujus também poderão impactar o patrimônio deixado pelo de cujus, e elas acabam tendo que ter a participação do espólio, para que o espólio defenda os interesses dos herdeiros nessas respectivas ações. Então, como vocês podem perceber, há uma série de possíveis ligações entre várias ações, sejam sucessórias, sejam obrigacionais, sejam de família, com as ações sucessórias que estamos tratando. O Gui está aqui perguntando, mas depois da morte, quem divide os bens? Divide igualmente? Não necessariamente, Gui. Aí que está. Aquela ideia da partilha de bens, ela não é uma partilha 100% igual. Vai depender do tipo de sucessão que nós temos. Eu vou falar sobre isso um pouco, mas o professor Alexandre é quem se debruçará mais sobre esse tema, que é um tema mais de direito material. Porque o que acontece? Se eu tenho sucessão em favor de descendentes, se todos os descendentes que herdarão serão filhos, e normalmente são apenas os de mesma categoria que herdam, todos herdarão por cabeça. Então, aí eu tenho uma divisão igual. Mas se eu tiver um instituto chamado direito de representação, onde os netos herdam representando os interesses de algum filho excluído da sucessão com outros filhos, esses netos herdarão por estirpe e não herdarão por cabeça, herdarão por estirpe. E assim não haverá uma divisão igual. Além disso, a sucessão testamentária pode desequiparar a partilha de bens. Então, eu posso, por exemplo, vamos supor, o senhor Cruz, ele tem 2 filhos que ele gosta muito.
e os únicos filhos que ele tem, ele é viúvo, e ele deixa testamento e ele morre deixando Cruz Júnior e Cruzada. Só que ele quer deixar para a Cruzada mais bens. O que ele faz? Na sucessão legítima, Cruz Júnior e Cruzada herdam metade cada um, mas ele pode contemplar em testamento Cruzada. Pode dar para a Cruzada até a metade dos bens que ele tem. Então, veja a situação. Eu posso, no testamento, desequiparar a legítima. Então, eu não tenho divisões iguais necessariamente e sempre no direito sucessório. Nesse exemplo mesmo que eu estou falando, Gif, teria pela sucessão testamentária 50% dos bens para a Cruzada. E pela sucessão legítima, 50% dos bens para a Cruzada e 50% dos bens para a Cruz Júnior. O que quer dizer, na prática, 25% de bens para cada um. Então, no total, eu terei para a Cruzada 75%, para a Cruz Júnior 25%. Então, você percebe? Eu posso ter desequiparações, tanto por sucessão testamentária, como mesmo na sucessão legítima. Então, a matéria, vocês podem perceber, ela tem vários detalhes. É uma matéria muito técnica e tem vários detalhes. Tudo bem, Gif? Bem, vamos continuar, então, o estudo ainda nessa primeira parte, para que eu possa chegar a um ponto final a esta situação na primeira parte da aula de hoje. Se bem que são 10h10, né? Eu até acho melhor a gente fazer um intervalo, porque aí eu engato essas modalidades de regularização, se vocês me permitirem. E aí a gente volta às 10h25. Pode ser assim? Então, às 10h25 nós voltamos e venha preparado, porque é bastante importante essa parte do estudo processual da sucessão. Então, pessoal,